estava um pouco preocupado porque eu costumo pregar sempre sermões temáticos. Hoje o pastor vai contar uma história, e essa história é tão tremenda e vai ser tão impactante na tua vida que você vai mudar, alguma coisa vai acontecer na sua vida depois de você ouvir essa mensagem. Então, ninguém saia agora. Você que está em casa, não pisque, não mude de canal, não saia agora, porque essa palavra eu tenho certeza que vai fazer você mudar em algo. Deus vai ser tremendamente, vai te abençoar esta noite. Então vamos lá, vamos abrir as Bíblias em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Assentados mesmos como nós estamos, o tema desta noite é uma festa no palácio. Uma grande festa. Nós vamos ouvir uma história de uma grande festa que aconteceu lá no palácio, mas aconteceu algo tremendo ali. Daniel capítulo 5, verso 1 diz assim: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Próximo. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas no templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia, e o seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilaram. Que Deus abençoe a sua palavra e ministre aos nossos corações. Amém? Amados irmãos, nós sabemos exatamente o motivo desse banquete oferecido pelo rei Belsazar. Nós, na verdade, não sabemos de fato o que eles estavam comemorando ali. Na verdade, nós não sabemos o que ele estava comemorando ali. Mas de fato ele quis mostrar a sua pompa, o seu poder nessa festa. Podia ser o aniversário dele, podia estar sendo comemorado o aniversário do reino, ou uma festa nacional, não importa. O que importa é que ele estava ali comendo e bebendo e aproveitando aquele banquete. Possivelmente a tradição diz que ali haviam mais de 1000 pessoas. 1000 talheres estavam sendo servidos na mesa, para umas 1000 pessoas participando desse grande banquete. Naturalmente, irmãos, como era um palácio, haviam ali toalhas de linho fino, talheres de prata alimentação farta, vinho, bebidas alcoólicas, dançarinas, mulheres seminuas, um cheiro embriagador do perfume daquelas mulheres ali, dança daqui, dança dali, uma verdadeira bacanal. É isso que estava acontecendo nessa festa no palácio de Belsazar. Muito impressionante, você poderia dizer, né? Quem sabe muitos aí, nas festas de final do ano, participaram de banquetes assim, com festas em todos os estilos. Muitos estavam em família, reclusos no ambiente familiar de amor, mas muitos outros estavam vivendo esse tipo de festa. E muitos insistem durante o decorrer da sua vida de buscar esse tipo de comemoração. Havia música e dança,
com aquelas mulheres do seu harém, concubinas de todos os tipos, estavam ali na presença do rei e dos convidados. Mas a Bíblia fala que no meio desta alegria toda, dessa comemoração fantástica, dessa alegria que eles estavam ali, o rei mandou então o capitão ali, o mordomo, e soprou no ouvido dele o seguinte: vai, corra lá. E as pessoas olharam e não entenderam, ficaram preocupados: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que o rei mandou pedir? O que o rei vai pedir agora? O que está faltando nessa festa? Tem tudo. Todos estão felizes, estão aproveitando. O que foi que o rei cochichou no ouvido daquele capitão? Depois de alguns minutos, ele retornou ao mestre-sala com os seus criados e escravos, e ali eles começaram a trazer aquelas caixas assim, e de monte, colocaram ali, e começaram a tirar daquela caixa os vasos de ouro, os utensílios de prata. Que vasos eram aqueles? Que tipo de ornamento, de utensílio tão maravilhoso era aquele? Amados irmãos, aqueles vasos ali de prata, de ouro, foram os vasos do pai de Beltesazar, que foram conquistados na época do pai dele, Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor invadiu Israel e destruiu o templo de Salomão. Vocês conhecem a história, se não conhece, vai conhecer hoje. Então, Salomão construiu o grande templo de Deus, de adoração, o filho de Davi. Ele construiu aquele templo maravilhoso, mas Nabucodonosor, na época dele, ele invadiu, destruiu e saqueou tudo do templo. E aqueles vasos, aqueles utensílios, foram pegos então por Nabucodonosor, e aquele filho Beltesazar mandou trazer então aqueles vasos que serviam para o serviço de Deus, e que foi levado para a Babilônia. Eram vasos consagrados a Deus. Eram vasos consagrados a Deus. Eles estavam usando naquele dia. Eles, suas mulheres, começaram a tomar vinho e bebidas alcoólicas usando aquelas taças, aqueles utensílios sagrados, irmãos. Aqueles vasos eram consagrados ao Senhor, repito. E eu quero já fazer um paralelo com a minha e com a sua vida. Já quero pedir que o Espírito Santo de Deus comece a ministrar a você. Que tipo de vaso você é nas mãos de Deus? Irmãos, esses utensílios aqui da casa do Senhor, esse teclado, esse violão, tudo que tem essa televisão, essa filmadora, tudo que tem na casa do Senhor é consagrado ao Senhor. Não pode ser usado para outra finalidade, senão para adoração única de Deus. Porque muitas vezes nós consagramos essa bateria, por exemplo. Eu me lembro muito bem, eu lembro o Lucas tirando ela do pacote, das caixas, e montando, todo feliz. E a gente pegou num culto e nós consagramos ela aqui no culto. Consagramos o baterista também, porque ele é que está por trás. Então, irmãos, tudo na casa do Senhor é consagrado. Mas então, irmãos, é inadmissível que alguém possa pegar esse instrumento e usar de outra forma, para profanação de Deus. Não pode. Uma cadeira, um móvel, qualquer coisa desse prédio, não é só isso, tudo, as cadeiras. Por isso que a gente não pode entender como é que a pessoa pega e risca, né, uma cadeira, coloca chicletes debaixo do banco e tantas outras coisas que a gente vê até na igreja isso acontecendo. Não pode. Quem faz isso está profanando a casa de Deus, os utensílios do Senhor. Tudo é consagrado a Deus. Não é consagrado ao pastor, não é consagrado aos diáconos, mas pertence ao Senhor. E aquele rei estava tomando vinho com as suas mulheres nesses vasos consagrados. Deus estava sendo escarnecido naquele momento. Deus estava sendo chacoteado. Bebiam e diziam: onde está o Deus dos judeus? Onde está o Senhor dos exércitos?
e com sarcasmos davam risadas, e bebiam, e dançavam com aqueles utensílios, irmãos. Estavam zombando do Deus Todo-Poderoso, o Deus do Velho Testamento, o Senhor dos Exércitos, o Deus verdadeiro. Então, quando eles estavam no auge da festa, achando que nada ia acontecer, que podiam fazer o que quisessem, poderiam brincar com Deus, poderiam zombar de Deus, escarnecer de Deus, eles não estavam esperando nada, mas no momento da festa, de repente, apareceu uma mão escrevendo numa parede. Uma visão, algo surreal para nós tentarmos entender o que aconteceu. Mas a história, irmãos, que é uma história verdadeira, diz que isso aconteceu para o terror de todos no local. Não devemos errar, irmãos, não erreis, a Bíblia diz, não erreis, de Deus não se zomba, Gálatas 6:7, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso é muito pesado. Essa mensagem ela vai mexer com você, algumas coisas que eu vou falar vai ser pesada aqui, mas você tem que guardar isso para você não esquecer, de Deus não se zomba. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia pelo Espírito, glória a Deus, que é o que todos vocês estão interessados aqui, mas os que semeiam no Espírito, do Espírito colherão vida eterna, amém? Mas de Deus não se zomba. Ah, pastor, mas eu não vou pegar nos instrumentos da igreja e levar para o carnaval. Eu não vou fazer isso nem com o meu instrumento. Eu não toco músicas mundanas no meu instrumento. Ah, pastor, eu não vou fazer isso. Mas por que você não vai fazer isso? Porque são de Deus. Você é de Deus. Tudo que pertence a você é de Deus. Priscila falou isso hoje quando eu estava lá desesperado com o carro. Esse carro pertence a Deus, não é nosso. E daqui a pouco ali na quadra, nós estávamos ali, fomos almoçar e voltamos. Quando eu liguei, apagou tudo do painel, não tinha mais marcação nenhuma que estava com problema. Está perfeito o carro. É de Deus. Tudo que a gente tem é consagrado a Deus. E nós devemos fazer. Por quê? Porque antes das nossas coisas, nós somos consagrados a Deus. Amém, irmãos? Então essa noite você tem que começar a entender que Deus quer a tua consagração, a tua entrega total. Você é um vaso, você é um vaso nas mãos de Deus, você é um vaso de bênção, amém? Vire para quem está ao seu lado e fala, irmão, você é um vaso de bênção. Você é um vaso de bênção, fale isso, você é um vaso de bênção. Deus quer que você seja um vaso de bênção. E se o diabo não puder carregar um vaso de prata, de ouro, ele pode e às vezes quer carregar o crente. Ele quer carregar o crente, para ser profanado lá no mundo das bebidas, das danças, dos jogos, das orgias, das noitadas, chopadas, pagode, tantas coisas, erros e pecados do mundanismo. E às vezes, irmãos, não precisa nem você ir lá, vem para você, através do teu celular, vem. O mundo está tão perverso hoje, que você não precisa ir lá, pisar lá, você traz para dentro de você o mundanismo, você curte as coisas do banquete de Belsazar, você está curtindo, você não liga, você não percebe, mas lembre-se, você é um vaso de bênção, o seu celular é consagrado ao Senhor. Escuta bem, vou te fazer um desafio essa noite, se você é consagrado ao Senhor, tudo que você tem deve ser consagrado ao Senhor, então consagra agora, consagra o teu celular ao Senhor, consagra o teu casamento ao Senhor, os teus filhos, consagra o seu trabalho, o que você faz, teus negócios ao Senhor, consagra as suas emoções, teu interior, as áreas da sua vida, consagra a sua vida sexual ao Senhor, suas necessidades físicas, mentais, tudo, consagre ao Senhor. Os irmãos
formam na igreja, vocês formam a prataria da casa de Deus. Se Deus pudesse olhar aqui, Ele veria aqui vasos de ouro, de prata. Aqui a igreja é Jardim da Prata. Então que Deus possa encontrar nessa igreja muita prata na sua vida, vasos de prata, de ouro, vasos de poder nas mãos do Senhor. Os irmãos valem mais do que os vasos de ouro, de prata. O irmão tem que ser um vaso de bênção, cheio da unção do Senhor, Deus. Quem quer ser um vaso de bênção, um vaso de prata e de ouro, diz amém. Que você receba, então, que você seja cheio de unção de Deus essa noite. Quem quer? Vamos ler Daniel 5, Daniel capítulo 5, 5 e 6. Daniel capítulo 5, 5 e 6. Mas de repente, apareceram dedos da mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto escrevia, o seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado, que os seus joelhos batiam um no outro, e as suas pernas vacilaram. Quando aquela mão começou a escrever, irmãos, na parede de Belsazar, ele começou a olhar e ficar estupefato, pois a mão não tinha corpo, só parecia a mão. Não havia antebraço, nem braço, somente aquela mão escrevendo na parede. E o rosto dele ficou preocupado, já não tinha mais aquele semblante de festa, já não estava mais sorrindo, dançando, parou tudo. Tudo parou para ver o que estava acontecendo, e começou então a ficar, o bicho começou a pegar para eles lá. A mão de Deus começou a pesar, e não é brincadeira, irmãos. E não é também ruim, porque Deus quer corrigir, Deus quer abençoar, mas eles estavam blasfemando ali. O seu rosto ficou pálido. O que fez ele? O que ele fez? Na sua ignorância, ele falou assim: mande chamar os adivinhos, mande chamar os encantadores, mande chamar os macumbeiros, os espíritas, os mágicos, os feiticeiros, mande chamar todo mundo, os sábios, os astrólogos, mande chamar todos aqui, porque eu quero saber o que significa isso. Escreveu lá uma palavra, quero saber o que significa, eu não sei o que significa, eu preciso saber, para saber se um deles poderia decifrar aquela frase na parede. Aquele que ler essa inscrição em versículo 7 diz assim, vamos ler o 7. Olha aí, mandou chamar, foi o texto que eu li, mandou chamar todos eles. Aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do rei. É lógico, o rei não tinha poder, então ele ofereceu, porque ele queria saber, ele ofereceu mesmo, para que as pessoas tivessem interesse em ajudá-lo. Todos tentaram descobrir, todos fizeram as suas mandigas, os seus despachos, as suas invocações, todos tentaram lá medir tudo, mas não conseguiram decifrar. O rei ficou desesperado, irmãos. No versículo 9, então, a história conta que mandou o seu semblante, mudou o seu semblante, e ele ficou pálido e desfaleceu. Então, irmãos, ele começou a ficar doente. A mão de Deus pesou, ele ficou desesperado, ele não sabia o que era aquilo, que previsões que vinham pela frente, ele não tinha no seu coração a paz de Deus que repousava, ele ficou desesperado, e ele começou a desfalecer, começou a morrer, começou a ficar preocupado, começou a entrar em depressão. E isso acontece quando a pessoa não busca a Deus, busca os banquetes do mundo. Foi então que a mãe do rei, a rainha, entrou no salão e foi em direção ao rei e disse: olha, filho, nos tempos do seu pai Nabucodonosor,
O seu pai também teve um sonho terrível, e ninguém conseguiu interpretar. E foi trazido um cativo de Israel, de nome Daniel. Olha só, o que Deus pode fazer com um cativo, um jovem, um rapaz. E esse Daniel, ela disse, ele conseguiu interpretar o sonho do rei. Foram então, irmãos, desesperadamente chamar Daniel, um cativo, um escravo, um pária da Babilônia. Mandaram chamar, e levaram Daniel à presença do rei, e o rei disse o seguinte, versículo 13, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está sobre você, e que você é um iluminado, e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Amém, irmãos? Deus está procurando jovens assim, pessoas que fazem diferença para os outros, que o Espírito de Deus está sobre ele, e há revelações de Deus. As pessoas precisam de pessoas assim, bons conselheiros. Os filhos precisam de pais assim, como Daniel. Se você, por versículo 16, se você puder ler essa inscrição, o rei disse, e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho, e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no meu governo. Ele falou isso para Daniel. O que Daniel respondeu? Não quero nada, ele falou. Que diferença, irmãos, de Daniel para alguns pastores modernos, né? Que às vezes vão em lugares e oferecem orações e cobranças. Esse dia eu vi uma propaganda, uma denúncia, aliás, de uma pastora lá no Nordeste, que cobra para fazer culto para as pessoas, e cobra caro. E tantos cantores, tantos pastores que cobram para fazer uma oração, pastores, profetas que querem enganar o povo muitas vezes. Não. Beltesazar então falou, mas me conta logo, eu quero saber, me conta Daniel, o significado, o que está escrito? Mas Daniel, antes de interpretar o sonho, contou o que tinha acontecido com Nabucodonosor, o seu pai. Daniel fez um resumo da época de Nabucodonosor, e falou assim, lembre-se como Nabucodonosor destruiu a casa de Deus, e você lembra o que Deus fez com ele? O seu pai destruiu e trouxe os utensílios da casa de Deus, e Deus o castigou por 7 anos. Se você não conhece essa história, vai lá estudar essa história. A história conta que esse rei Nabucodonosor, o seu corpo foi transformado num corpo de uma besta. Começou a criar pelos no corpo, ele se coçava, as unhas começaram a crescer como uma águia, e ele criou pelos no seu corpo como um leão, e ele começou a vagar então pelos lugares, isso está registrado lá, versículo 22, né? Ele comeu grama por 7 anos, pastando, comendo capim, tudo porque profanou o nome de Deus. Nabucodonosor sofreu muito. Beltesazar então falou assim, e começou a tremer. Ele começou a contar a história do pai, começou a tremer. Ele falou, meu Deus, se isso aconteceu com meu pai, o que vai acontecer comigo? Se Deus fez isso com meu pai, porque ele saqueou o templo, e eu agora estou usando aqui esses utensílios nessa orgia, o que vai acontecer comigo? Aí, versículo 22 diz assim, mas tu, Beltesazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso, ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebesse tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas, levaste os deuses de prata, de ouro, e de bronze, de ferro, de madeira e de prata,
que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste a Deus, que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, Ele enviou a mão que escreveu as palavras nessa inscrição. Então essa mão de Deus foi porque você fez isso, Belsazar. E o que estava escrito lá? Está registrado no versículo 25. Estava escrito: Mene, Mene, Tekel, Peres. O que isso quer dizer? Bom, Daniel, ungido, iluminado pela mão de Deus ali, começou a ministrar e falar com coragem para aquele rei e disse o seguinte: Mené significa contou Deus e o teu reino e acabou. Acabou. Tekel, pesado fosses na balança e fosses achado em falta. Nossa, que palavra. E Perez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então estava ali decretado na vida daquele rei. Irmãos, eu estou falando isso, mas a gente tem que temer muito esse nosso Deus. Não é brincadeira, irmãos, brincar com Deus. Viu? Não é brincadeira ser líder. Tem que fazer tudo correto. Se brincar com o nosso Deus, tenha a sua palavra, tenha o acerto de contas. Estava sentenciado então aquele rei o seu reinado. Estava sentenciado. Então, por ordem de Beltesazar, vestiram Daniel com um manto vermelho. Versículo 29. Puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram a ele o terceiro em importância no governo do reino. Daniel então foi elevado mais ainda no reino. Mas Beltesazar não sabia e nem havia terminado a cerimônia, já os seus inimigos estavam entrando no palácio. Mas como? Um palácio tão fortificado, se a Babilônia é cercada por muralhas de 20 metros de altura e 6 metros de largura, essas muralhas, irmãos, são inexpugáveis, invioláveis, impossível. Então eles estavam ali naquela festa, ali achando que nada ia acontecer, que Deus não poderia intervir ali. Ele ouviu essa palavra: o teu reino acabou, os medos e persas vão te destruir. Mas ele ainda fala: não vai conseguir, vou ter tempo para me preparar. Mas naquele mesmo dia, o que aconteceu? Como? O que aconteceu, irmãos, é que debaixo daquelas muralhas passava o rio Eufrates. E eles então, os inimigos começaram a desviar o curso das águas, para que abaixasse então aquela entrada, e eles conseguissem entrar por baixo. Então, sem Beltesazar estava sabendo, ele já estava sendo invadido pelos medos persas, sem ele saber. Então, irmãos, os inimigos começaram a mortandade, começaram a invadir, foi uma carnificina. Eles começaram a matar todos, mataram o rei, mataram as prostitutas, mataram os oficiais. Aquele salão virou uma poça de sangue. Tudo por quê? Porque ele brincou com os utensílios, o vaso de Deus. Aquele banquete de vida, aparentemente de vida, se transformou num banquete da morte. Ao invés de vinho vermelho, de alegria, de sabor, aquele sangue vermelho começou a cobrir o chão daquele palácio. Foi isso que aconteceu. Pesado fosse na balança. Amados irmãos, amigos aqui que me ouvem, você teme a Deus? Quando eu me converti, irmãos, eu entendi claramente isso, que existe um Deus todo poderoso e que abaixo dele, irmãos, eu deveria estar de joelhos sempre, que eu deveria temer, não brincar. Você está brincando com Deus? Tem brincado com Deus? Você tem o temor de Deus no seu coração? Quem sabe essas sejam perguntas muito simples, mas
olhando para essa história, parece que a gente entende por que isso é importante a gente responder. Existe um Deus chamado Yahvé, e com esse Deus, irmãos, todo-poderoso, nós vimos aqui, não é de qualquer jeito. Cuidado, meus amigos, meus irmãos, cuidado com que Deus não se zomba. Até quando Deus vai permitir os desatinos do carnaval brasileiro? Está vindo aí o carnaval, tá? Vai ter, não vai ter, mas falaram que não ia ter Réveillon lá na praia, não ia ter fogos e teve fogos. Falaram que não ia ter aglomeração e está tendo aglomeração. As baladas, raves estão acontecendo, não pararam. Até quando o Senhor vai permitir a promiscuidade, irmãos, dos homossexuais? Até quando? Os bacanais nas casas de swings, de motéis, casas de prostituição, até quando? Muitos homens e mulheres vão brincar com Deus, porque nesses lugares frequentam muitos ex-crentes, e muitos que ainda estão visitando as igrejas e continuam participando dessas festas. Até quando Deus vai permitir os políticos gastando milhões naquilo que não deve? E graças a Deus isso está começando a mudar no Brasil, mas tem muita coisa para mudar ainda. E as pessoas estão morrendo, sofrendo nos hospitais. Você pode dizer que não crê em Deus, nem na Bíblia, nem no pastor, e pensa que não precisa ser batizado, pensa que não precisa do céu, você não acredita no inferno, mas você pode dizer que essas coisas, diante de todas essas coisas, uma coisa é certa: você não pode fugir das mãos de Deus. Não pode. Uma hora eu tenho certeza que a conta chega, mas antes dela chegar, antes de você ser pesado na balança, você precisa entregar nas mãos de Deus, como um vaso nas mãos de Deus. Contou Deus o teu reino e acabou. Vai chegar uma hora, irmãos, que vai acabar. Nós não sabemos o dia, nem a hora, mas uma hora nós sabemos que vai acabar. Aí é o seguinte: vai ter o grande julgamento eterno, vai ter o grande acerto de conta. E como vai estar você na balança? Pesado fosse na balança e foi achado em falta. Antigamente nas feiras, e ainda existe, né? Aquela balança que tem um pêndulo, de um lado ele coloca o peso e do outro lado a mercadoria. E aí ele vai colocando lá para ver quanto pesa, né? Quantos quilos você está pesando? Eu, por exemplo, peso 89 quilos. Agora no Natal eu acho que eu aumentei um pouquinho. Tem que voltar a fazer meus exercícios. Mas não é desse tipo de peso que eu estou falando. Hoje nós temos computadores aqui na igreja que tem tudo registrado ao seu respeito: onde você mora, quantos anos você tem, com quem são seus filhos. Nós temos lá o hall de membros, tudo dizendo lá, até quem dá o dízimo, quem não dá, se está com falta, se não está. Mas não é esse tipo de balança que eu estou falando também, dos teus registros, dos teus documentos. Pastor, quantos membros tem a tua igreja? Foi feita essa pergunta para um pastor aí esses dias. Quantos membros tem a tua igreja? Aí o pastor falou assim: não sei quantos membros tem. Mas como você não sabe? Você é o pastor? Aí ele falou: a minha igreja deve ter uns 1000 membros. Daí ele falou: não, eu sei quantos membros a minha igreja tem. A minha igreja tem 1000 membros. Aí esse pastor virou para ele e falou: parabéns, você tem bastante gente. Mas quantos membros a tua igreja tem? Você não sabe? Ele ficou insistindo, ele queria saber quantos que o colega tinha. Aí ele falou assim: não, meu irmão, não, aqui na nossa igreja nós contamos diferentes. Aqui na igreja nós não contamos os membros, nós pesamos os membros. Eu posso dizer quantos membros eu tenho aqui firmes,
consagrados. Na tua igreja você pode dizer? Você sabe o número, mas você não pesa. É esse tipo de coisas que Deus está interessado. Quanto você pesa moralmente? É esse tipo de medida. Quanto que você pesa moralmente, meu irmão? Quanto pesa a sua fé? Quanto pesa o seu ministério? Isso é para nós pastores, líderes, né? Às vezes a gente faz ali a avaliação, né? Como é que está o ministério do irmão, do pastor? Como é que está? Vamos fazer aqui a votação. Ele está bom, não está bom, está mais ou menos. Mas não é esse tipo de peso, de avaliação. É avaliação espiritual. Quanto você pesa como mãe, como pai, como esposa? Como tem sido esse peso? Se Deus pesou o rei daquela forma, imagine como Deus me pesa. Imagine como Deus está olhando para nós e está nos pesando. Quanto pesa a Igreja Batista de Jardim da Prata? Pesado fosse na balança. Será que você vale tanto quanto parece? O cara às vezes é bonito. Esses dias eu postei um vídeo lá no YouTube de 1996, quando tudo começou. Eu dirigindo louvor, você viu lá desse? Tinha cabelo, né? Aí eu coloquei lá, eu era bonito, né, gente? Só que agora tá feio o negócio. Mas naquela época lá, foi que aconteceu aquela história que eu sempre conto na igreja. Teve um irmão esses dias que contou a história toda. Eu falei, como é que você sabe essa história? Pastor, você já contou umas 3 vezes? Já decorei. Quando era o teu dia de cantar louvores lá, e era o dia da ceia, e você falou, hoje não posso. Aí eu fui para o banheiro, falou, hoje, aí olhando, nem consegui olhar para o espelho, para o meu rosto, porque eu não estava preparado para louvar a Deus. Eu mandei um outro menino lá dirigir o louvor, separar as transparências. Foi naquela época. Então às vezes a aparência, bonitão lá, louvando ao Senhor lá, dirigindo todo mundo lá, né, com a roupa bonita, o cabelo estilo galã, mas pesado fosse na balança. Graças a Deus, irmãos, eu fui ministrado. Graças a Deus eu ouvi uma palavra como essa que você está ouvindo hoje, e aí eu mudei, eu me arrependi, eu entendi que eu não podia mais brincar com Deus, brincar com o pecado, e aí Deus teve misericórdia de mim, me salvou, e me ajudou, e me moldou mais. Mas eu era assim, tinha um carrão, mas Deus não olha isso. Quanto pesam os jovens dessa igreja? Quanto pesam os jovens dessa igreja? Quanto pesam os adolescentes, as senhoras, os homens? Já pensou se acontecer a mesma coisa que aconteceu com Belsazar? Começar a aparecer uma mão aqui, começar a escrever? Já pensou? Quantos se envergonhariam? Ou você se alegraria? Mas não tem essa mão escrevendo aqui, pastor, hoje. Não tem não, pastor. Tem sim. Hoje uma mão está sendo escrita aqui, está dizendo isso para você, que você precisa ser um vaso consagrado ao Senhor, um vaso que vai brilhar. A mão de Deus está digitando tudo que você faz, irmão. Já pensou nisso? No céu você vai chegar lá, e o seu nome precisa estar no livro da vida, tem um registro lá, ele vai ser procurado lá. João, está escrito no livro? Sim, está escrito. Ele aceitou a Jesus, ele se arrependeu, ele viveu uma vida santa, ele procurou vencer, procurou fugir das tentações, ele foi batizado pelo pastor Rodrigo, glória a Deus. Mas o que mais está escrito aí? O que ele fez na obra? Aí ele vai olhar e vai ver assim, vai olhar, não tem nada escrito aqui. O que? Vê aí, o que ele fez na obra? Mestre, nada. Pesado fosse na balança. Então isso também vai acontecer. O que você tem feito na obra de Deus?
O que Deus tem pedido para você fazer que você não está fazendo? Deus tomou a nota do rei Beltesazar, tudo que ele tinha feito, e o que ele poderia ter feito e não fez. Ele anota tudo que a gente faz diariamente, irmãos, é um registro. Alguns que gostam de ficar imaginando, né? Dizem que a nossa mente é um computador, e realmente é um tipo de um computador, que quando chegar lá no céu, de alguma forma ele vai abrir esse computador e vai te extrair tudo o que você fez ali. Então está tudo registrado no seu HD, e vai aparecer nesse livro tudo o que você fez, o que você não fez. Ele está nos pesando para ver se nós estamos engordando espiritualmente ou se nós estamos emagrecendo espiritualmente. Como está o teu peso? Você está engordando espiritualmente ou está emagrecendo? Uma coisa é certa, irmãos: ainda que nenhuma mão escreva publicamente os nossos atos aqui, que você continue escondendo tudo que você faz, que você pensa, os seus atos, lá no céu está sendo escrito, nada vai escapar. Como funciona a balança de Deus, pastor? Estou me dirigindo para o final agora. Como que funciona essa balança de Deus? Deus coloca você num prato da balança, e do outro lado, o que Deus coloca para medir quanto você pesa? Como é que é? Põe que tipo de peso para medir você? Eu tenho aqui 10 pesos. O que Deus usa para pesar o outro lado? Sabe quais são os pesos que Deus usa, irmãos? Está registrado na palavra do Senhor. São os 10 mandamentos. Uma das maneiras de você medir quanto que você pesa, está aí, ó. Não terás outros deuses diante de mim. 2, não farás para ti mais escultura, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem das águas da terra. Não te curvarás diante delas, nem os servirás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Foi isso que Beltesazar fez, usando os utensílios, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. 4, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6, não matarás. Esse aqui é o mandamento mais quebrado aqui no Brasil. Não matarás. O Brasil é detentor do maior campeonato que existe no mundo, os homicídios. A Suíça, a Alemanha e a Holanda têm 3 assassinatos por ano. No Brasil, estima-se entre 150 e 180 assassinatos por dia. Nesses países é por ano, no Brasil é por dia. 7, não adulterarás. Esse aí nem tem como contar, porque é escondido. Mas pelos frutos conhecereis. Então aí os divórcios, as brigas, as tristezas dos casais está aí. Não adulterarás. 8, não furtarás. 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E esse também é difícil é só pelos frutos, tem muito. E o 10, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo. Como está então? Então é esse o peso que Deus usa para medir você. Como é que você está? Está muito pesado? No céu você vai chegar lá e o teu nome vai ser procurado no livro da vida. Teu nome vai estar no livro da vida? Senhores, foi isso que Deus fez com Beltesazar. Beltesazar tinha naquele palácio outros deuses da Babilônia. Você não pode ter Jesus e outros dividindo o espaço do teu coração. Você precisa colocar Jesus no centro total e o comprometimento com Ele.
Por isso que às vezes a gente fica pensando, cadê os pessoal que não está muito inconstante? O que as pessoas estão colocando no lugar de Deus em suas vidas? A nossa balança é falha e defeituosa quando usamos ela para pesar o nosso irmão, para julgar o nosso irmão. Mas a melhor balança para medir o irmão é o amor ao próximo. Então a gente amando o próximo, perdoando, cooperando, aceitando o próximo, essa balança vai se encher, você vai dar alegrias para Deus. Por mais que haja defeitos, tem que usar a balança do amor de Deus. O amor de Deus é o maior, é o mais importante que existe para medir essa balança. Por quê? Porque o peso maior que foi usado para nos salvar, o peso maior de todos os nossos pecados, todas essas nossas falhas, todos os pecados que foram colocados aqui essa noite, todos esses pesos foram colocados sobre o nosso Senhor Jesus. Sobre Ele. Através então, irmãos, do nosso coração sendo entregue a Jesus, é que essa balança pode ser equilibrada. Sem Jesus, nós estaríamos lá embaixo, muito pesados. Mas graças a Deus hoje, Belsazar não tinha essa oportunidade. Mas nós temos, de colocar Jesus nessa balança, de colocar Jesus na nossa vida. O peso dos nossos delitos e pecados foram colocados sobre o Filho de Deus na cruz do Calvário. Não é para você carregá-la mais. Então, pastor, eu estou sentindo esse peso, e fui pesado na balança, e eu estou sendo encontrado em falta. Deus vai me trucidar? Você merecia, eu merecia. Mas porque eu coloquei Jesus no meu coração, e essa noite você tem a oportunidade de colocar Jesus para perdoar tudo, você vai ficar leve, porque Jesus pagou esse peso tremendo. Não é para a gente carregar. Você pode entregar hoje a sua vida a Jesus Cristo, para que você não sofra essa consequência, que Belsazar, lembre-se, o inimigo entrou e matou todo mundo, acabou. Quando ele colocou na parede, já estava decretado, acabou. Mas na tua vida ainda não acabou, irmão, porque você tem a oportunidade de aceitar Jesus essa noite. Você que está em casa nos ouvindo, deixe Jesus penetrar agora no teu coração, porque esse peso dos seus pecados pode ser aliviado com a vida em Jesus Cristo. A balança do amor de Deus está aqui essa noite. O peso do amor de Deus quer alcançar você. Esse amor vai cobrir a sua vida, e você tem que dizer essa noite o seguinte, com toda a coragem: Senhor, me pesa. Não adianta fugir, ninguém pode fugir da palavra de Deus, então ninguém vai fugir. Pelo contrário, você vai falar assim: Senhor, me pesa. Eu sei que está muito pesado, os meus pecados estão sobre mim, está me pesando. Senhor, me pesa essa noite. Senhor, será que eu estou em falta em alguma coisa? Também é uma noite hoje para você fazer um check-up na sua vida. Você vai começar um ano leve. Fale com Deus: Deus, Senhor, será que eu estou em falta de alguma coisa? Eu preciso engordar espiritualmente, Senhor, na Tua palavra, na oração. Quando o Senhor abrir os livros lá, encontrar Ele, o que Ele fez na minha obra lá, o que Ele fez? Eu não quero que esteja nada lá, ou incompleto. Eu quero me dedicar mais à Tua obra, Senhor. Eu estou falhando no cuidado dos meus pais. Eu estou falhando no cuidado dos meus filhos. Eu estou falhando no cuidado dos meus irmãos, da minha igreja, do meu pastor. Senhor, me examine nessa noite e veja no que eu estou falhando contigo, Senhor. Veja. Eu quero receber esse grande amor. Me perdoa e me completa, Senhor.
Fui achado em falta, sim, Senhor. Oh Deus, eu me lembro quantas vezes eu fui achado em falta, Senhor. O Senhor me amou e eu confessei, e a tua misericórdia veio e me salvou, me perdoou, me lavou. Ó Deus, encontra aqui essa noite corações arrependidos, Senhor. Que ninguém seja encontrado em falta, Senhor. Que nenhuma mão venha escrever que acabou, não. Mas agora, Senhor, escreve um recomeço para essa vida. Um recomeço de amor, de saúde, de dinheiro, de pão, e principalmente, Senhor, da tua presença. Se estiver faltando alguma coisa em sua casa, vai enchendo, Senhor. Eu quero pedir essa noite que o Senhor me ajude. Então, quantos todos estão orando essa noite, se você ouviu essa palavra essa noite e quer entregar seu coração a Jesus, esse é o momento que nós chamamos de entrega a Jesus Cristo. É o momento que você pode nessa noite falar: eu quero receber Jesus no meu coração. Existe alguém aqui esta noite que ouviu essa mensagem, que decidiu, Deus tocou o seu coração e falou assim: eu quero entregar agora, logo, eu não posso deixar para amanhã nem para depois, eu preciso entregar logo, porque eu senti que existe um peso muito grande, eu quero me livrar desse peso. É hoje o dia da tua salvação. Existe alguém? Levanta a sua mão, não vou pedir para você vir aqui à frente, pode ficar tranquilo, eu só quero que se manifeste, fala assim: eu quero, pastor, hoje eu quero decidir por Jesus Cristo. Você que está em casa também, você pode fazer a sua decisão, você colocar num telefone aí para você ligar para a gente, faça isso. Essa palavra falou com você profundamente, deixe a palavra de Deus ministrar o seu coração. Você quer aceitar Cristo no seu coração, você que já aceitou a Jesus, mas quer pedir o seu batismo também. Eu quero me comprometer mais, eu quero me dedicar à obra de Deus, eu quero pertencer à igreja, eu já aceitei a Cristo, mas eu quero pedir o meu batismo. Existe alguém que quer fazer isso à noite? Levanta a mão bem alto. Alguém que está afastado do Senhor e quer voltar também, quer se reconciliar com o Senhor. Esse é o momento que Deus falou com você através dessa palavra, e ela foi clara: não deixa para depois, não deixa nada para depois, porque amanhã pode ser muito tarde. Esta noite, você quer vir a esta igreja? Você quer ser um crente mais consagrado? Você quer colocar para Deus todos os seus pecados essa noite também, que está te pesando? Esse é o momento. Coloca hoje, irmão, agora, tua maior dificuldade. Ó Deus, entregamos, Senhor, essa palavra tão forte, tão reveladora, Deus, que o Senhor julgou fortemente o rei Beltesazar ali, e Daniel foi firme, Senhor, na entrega da mensagem. Ó Deus, como essa noite também nós somos aqui duros, firmes, mas trazendo essa mensagem do amor, da graça do Senhor Jesus para aqueles que quiserem. Ó Deus, encontra aqui corações que se entregam a Jesus essa noite, que se arrependem. Ó Deus, faz com que pessoas, ó Deus, possam melhorar suas vidas espirituais, possam fazer acertos, ó Pai, sérios, porque, ó Deus, muitas vezes estamos pesados, e não é isso que Deus quer. Ó Deus, ajuda-nos a viver e cumprir os 10 mandamentos, eles são tão sérios, ó Deus. Eles nos trazem uma vida abençoada, uma vida cheia de poder, de graça. Ó nosso Deus, faz essa obra essa noite em todos os corações, Senhor. É isso que nós te louvamos e te agradecemos, no santo e precioso nome de Jesus.